Se prestando serviço, eu sou o CT5538 e esses são os Curiosidades Clônicas. Hoje com um vídeo de uma nova série, a resenha do livro. Esse é o livro Alvo em Movimento da Princesa Leia. Ele faz parte de uma coleção de outros 3 livros, que por sinal tem um deles que não está comigo hoje, mas assim que eu conseguir pôr as mãos dele de novo, eu trago ele aqui. Esse é o livro focado da Princesa Leia, tem um focado no Han Solo e outro no Luke. Mas eles vão ter que ficar para outro dia, porque até agora só tem o livro do Luke e o da Leia. Resumindo a sinopse do livro. O livro é como se ele fosse uma história sendo contada. Que nem... É que aqui vai estar o contrário para vocês. Mas está escrito, Jornada para o Despertar da Força. Ele meio que vai te preparando, ele vai meio que preparando o terreno para o episódio 7, o Despertar da Força. E apesar de não ser nada muito claro, são coisas tipo... bem simples, como o prólogo e o epílogo. São tipo 3 folhas, ou algumas frases, ou referências entre as folhas. Mas não é nada muito importante, tipo... Você consegue entender o episódio 7 sem ler isso daqui, e você consegue ler isso daqui sem, entender o episódio, sem ter visto o episódio 7. É bem fácil de entender. E uma coisa que eu achei bem legal nele, é como se ele fosse uma história sendo contada. Porque, resumindo, um droide de protocolo convence a Leia, no caso essa Leia, a General Organa, durante a época das sequels, a gravar como se fosse um audiobook pra Resistência, tipo, a autobiografia da Leia. E a Leia, ela conta a história da Operação Lua Amarela pra esse droid. E o começo é esse diálogo rápido dela explicando que vai gravar o audiobook. A metade do livro, que é quase todo o livro, é a Operação Lua Amarela, contando a história da Operação Lua Amarela. E o final é finalizando esse audiolivro. É bem legal isso daí, porque é uma história sendo contada. É a história dentro da história. É bem legal. E eu não vou contar muito da história do livro, mas uma coisa que eu tenho muito pra elogiar é como eles desenvolvem os personagens. Esse trio aqui principalmente. Esse trio aqui, eles parecem que são jogados no começo, eles só parecem. Mas conforme a história vai ocorrendo, você começa a gostar muito deles. Você desenvolve um carinho por eles, você entende a história deles, é muito legal. E... tipo, eles vão te fazer chorar, eu te garanto que eles vão te fazer chorar. Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você leia esse livro. Esse livro aqui ele é baratíssimo, eu paguei R$20 nele. Ele é muito barato e é muito bom. Eu gosto muito desse livro, é um dos meus livros que se tornou predileto. E... que nem outra coisa que eu gostei muito nele. Luke Skywalker. Luke Skywalker aparece por tipo 5 folhas, é bem rápido mesmo. Mas essas 5 folhas que ele aparece mudam a sua visão do personagem. Eu pelo menos tinha uma grande dificuldade em me cativar com o Luke Skywalker. Ele era um personagem assim que eu não sentia um avançar dele. Tipo, se eu pudesse resumir o avanço de Luke Skywalker, episódio 4, ele é um garoto da fazenda. Episódio 5, ele é um garoto irritado, impaciente. Episódio 6, ele é um cara sério e bem direto e quieto. Mas esse livro ele faz uma passagem entre 5 e 6. Entre o garoto da fazenda impaciente pra aquele cara sério, às vezes até mesmo deprimente. Porque esse livro se passa entre o episódio 5 e o episódio 6. Eles passam eu não vou arriscar muito, um mês antes do episódio 6. E o Luke, ele tinha acabado de perder a mão, tava passando por aquela fase de treinamento Jedi solo, e ele tava muito deprimido, você percebe que ele tava deprimido. Tipo, a Leia descreve que ele tava com a aparência cansada, que ele tava muito quieto, você percebe isso, ele tava sendo muito direto quando falava, ele tava deprimido. Você não parecia que era o Luke ali, parecia que era uma pessoa totalmente diferente. E quando você lê isso, com as palavras do livro, eu não consigo descrever aqui, mas quando você percebe, é muito bom, você realmente se cativa com o Luke Skywalker. Principalmente depois, tipo, se você ver o episódio 4 ou 5, lê o livro, episódio 6, você vai conseguir gostar muito mais de Luke Skywalker como personagem. Então, eu sugiro que você leia esse livro pra valer, pra você ter uma visão diferente de Luke Skywalker. Pra ele não ser só aquele cara deprimido, ou aquele cara super alegre. Ele realmente parece ser humano. As coisas que acontecem com ele são refletidas nesse livro. Os traumas que ele sofre refletem nesse livro. E eu acho isso daí muito legal.
Até mesmo a Leia. A Leia, aqui eles exploram um lado da Leia que demonstra, ela realmente se parece muito mais pessoa, muito mais corajosa. Ela é alguém muito mais corajosa, com iniciativa, alguém muito madura, uma pessoa extremamente madura. E nossa, cortando totalmente a linha de raciocínio agora. Esse livro ele também aborda temas como o medo, principalmente nos tempos em que nós vivemos, com medo de armas como bombas nucleares. Esse livro ele reflete muito sobre isso. As nossas cidades de Hiroshima e Nagasaki aqui são refletidas como Alderan. E as nossas bombas nucleares aqui são refletidas como a Estrela da Morte. E o sentimento que nós temos sobre essas armas. Isso daqui é refletido aqui. Porque nós temos medo das bombas nucleares, porque nós vimos Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses que sofreram muito absurdamente lá. Nós também podemos ser eles. É só uma tensão política acontecer e puf, a gente morre, a gente é frágil. Uma bomba dessa cair, a gente sabe que isso vai acontecer, por causa que nós vimos. E aqui eles refletem isso, porque eles viram Alderan virando poeira. E eles têm medo disso. Têm medo de seus próximos. E isso daqui é muito interessante. É uma coisa que você tem que ter atenção para perceber. Ele também reflete muito sobre romance. Principalmente porque o Han Solo tinha acabado de ser congelado em carbonito no episódio 5. E a Leia, ela entra numa depressão envolvendo o Han Solo. Porque ela tinha acabado assim, de desenvolver esse romance forte pelo Han. E de repente ele some. E você percebe muito da questão da maturidade da Leia nesse livro. Porque ela tem uma conversa no finalzinho dele, no último capítulo. Penúltimo, se não considerar o epílogo, é o último. Que você percebe muito da maturidade da Leia. É um personagem incrível. E eu sugiro que você leia, pra valer. É um ótimo livro. Tem todas essas reflexões, você consegue se cativar muito mais que os personagens. E esse cara aqui. Tipo, você olha pra mim, você pensa, cara inútil. Tipo, ele só aparece 5 minutinhos e some. Mas esse livro aqui, ele é um cara muito carismático mesmo. Tipo, ele não fala só na língua dele lá, que é traduzido. E é um cara muito carismático. E que nem pra poder fechar esse vídeo, antes que o vídeo tenha 10 minutos, as artes desse livro são muito legais. Elas são do Jason Fry. Que nem essa daqui é do prólogo. Olha que arte bonita, eu vou esfolhando aqui até chegar no... Só um minutinho. Nossa, vou cortar toda a linha de raciocínio, gastar um tempão pra mostrar a arte aqui, ó. São artes muito bonitas. Também reflete muito sobre política. Ele mostra muito política. Isso daí eu achei bem legal. Ele mostra a geopolítica do universo Star Wars. Tem essa imagem. É bem legal mesmo. As artes são muito bonitas. É que eu não tô com o da arma de um Jedi agora. Deixa eu arrumar aqui minha prateleira que tá um caos. Mas que nem eu vou deixar eles aqui. Nesse cantinho da prateleira. Depois eu vou colocar uns LEDs aqui embaixo. Vai ficar bonito pra caramba. E outra coisa que eu gostei muito deles. Eles vêm com um marcador de página. Ele vem com esse belíssimo marcador de página. Eu achei tão legal por causa que ele veio naquele marcador... Eu esqueci como é que chama. Geralmente tem gente que usa como marcador. Daí você tem que cortar. Eu achei isso daí super da hora. Daí eu tô usando esse marca-página pra ler outros livros. Que nem eu usei esse daqui pra ler esse daqui. É legal pra caramba. Eu gostei. Mas bem... Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Acompanhe os vídeos aqui do canal. Eu estou fazendo um projeto agora com o Mano Regate, do canal Regate Studios, de uma série de The Clone Wars, que por sinal, hoje tá sendo episódio. No caso, eu estou gravando isso daqui quase meia-noite. E nesse sábado, eu vou tentar postar sábado. No caso, vai sair isso daqui meia-noite, se pá. E daí, bem provavelmente vocês vão ver isso daqui no dia 23, amanhã no sábado. Então hoje pra vocês, ontem, amanhã pra mim. Isso daí sempre me confunde. Tem vídeo no canal do Regate, vai lá ver. É um vídeo muito legal. E o próximo vídeo aqui do canal vai ser resenha do livro De Arma de um Jedi. Que é outro livro que foi o primeiro que eu comprei da coleção. Que ele é bem legal. E depois vou tentar comprar a arma de um contrabandista. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso fazer resenhas de outros livros que às vezes não são nem Star Wars. Que nem aqui eu tenho o Silmarillion.
Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse daqui é emprestado, é O Banquete de Platão. Esse daí eu não vou fazer. Eu tô lendo a saga O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é legal pra caramba. E também tem as HQs, as HQs também são legais. E pra você que é cristão, eu sugiro esse livro, 40 Dias com Star Wars. Ele é muito legal, principalmente pra você dar pro seu sobrinho, primo que é cristão, que ele conta a história do personagem junto com uma reflexão cristã. Eu achei isso daí muito legal. Mas bem, eu vou fechar o vídeo antes que já deu 10 minutos, tipo, eu tô conseguindo ver aqui no cantinho da tela, aqui, ó. O marcador. Esse daqui vai ser o vídeo mais longo do canal, vocês não devem mais me aguentar, né? Então, falou.